Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Legislação de Trânsito. O nosso curso de Legislação de Trânsito visa abordar todo o conteúdo do CTB que vai te embasar para te poder te proporcionar ferramentas para você poder conduzir no trânsito de maneira mais segura, mais prudente, mais eficiente e ampliar um pouquinho os nossos horizontes, né? Ampliar um pouquinho as nossas capacidades de conhecimento sobre o trânsito. A minha intenção é que a gente possa vir juntos nesse processo. Se você tiver alguma ideia, algum conteúdo específico que você queira ver, comenta aqui embaixo. Durante a explicação desse conteúdo, eu vou colocar aqui do lado algumas informações adicionais para a gente ter o curso bem completo, tá bom? Eu escolhi o tema para a gente poder começar partindo do princípio básico mesmo do CTB, que é o Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito ele é composto por diversos órgãos. É composto por diversos órgãos. Órgãos consultivos, órgãos executivos, órgãos recursais também. Então hoje a nossa ideia é esmiuçar cada um deles. Por quê? Cada órgão ele vai trabalhar em uma esfera da administração pública, né? Alguns órgãos vão ser órgãos da esfera federal, outros órgãos vão ser da esfera estadual e alguns da esfera municipal. Então hoje a gente está vendo, né, esse vídeo está sendo gravado no dia 22 de julho de 2026, e hoje a gente está tendo uma mudança no cenário de trânsito, né? Uma mudança muito grande. Tem uma nova resolução, né, a 1025 do CONTRAN. Então a gente vai entender isso também, CONTRAN, DETRAN, SENATRAN. A gente vai entender tudo isso. Então essa resolução do CONTRAN alterou o processo de habilitação, alterou vencimentos, alterou diversas questões administrativas de trânsito. Então a gente entende que existe uma hierarquia entre eles. E isso tudo gerou muita confusão. Então a nossa ideia é partir deste princípio para a gente poder ir avançando nos conhecimentos. Então já vamos aproveitar aqui, né, que eu falei do CONTRAN, para a gente explicar o que é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN ele é um órgão consultivo e ele é um órgão da instância federal. E o que isso quer dizer? Né? O que o CONTRAN faz? Ele é responsável pelas regulamentações. O CONTRAN ele vai gerar uma resolução, ele vai é, é, legislar sobre o trânsito. Então o CONTRAN ele pensa tudo o que é pertinente ao trânsito, a CNH, aos veículos. Então, o CONTRAN ele é um órgão consultivo que ele visa organizar também, através de legislação, ele organiza através de leis, certo? É muito importante e ajuda muito a gente entender no momento da prova que letra C de CONTRAN remete ao quê? Ao consultivo. CONTRAN é um órgão consultivo. Pensou em letra C? Órgão consultivo. Por exemplo, né, o CONTRAN ele está na esfera federal, está lá em Brasília, né? O CONTRAN, as decisões do CONTRAN, elas são de âmbito nacional, porque ele é federal, e ele é sediado lá em Brasília. Ele fica um pouco distante de nós que estamos aqui no Rio de Janeiro. Hoje, nesse momento, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Então o CONTRAN está lá em Brasília, né? Legislando, pensando o trânsito em nível nacional. Diferente do CETRAN ou do CONTRANDIF. O CONTRANDIF no Distrito Federal também. Então perceba, né? CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF, todos começam com a letra C. Então, letra C, órgão consultivo, repetindo mais uma vez para deixar bem memorizado aí na sua mente. O CETRAN, ele é o Conselho Estadual de Trânsito. Se ele é o Conselho Estadual, ele vai atuar
nas esferas estaduais, mais próximo ali do cidadão daquele estado e com as particularidades de cada estado. Tem estado que tem um trânsito fluvial maior, né? Você usa mais rios para fazer o deslocamento. Tem estados onde você vai ter uma malha ferroviária maior, então você vai ter algumas particularidades de trânsito daqueles estados, né? Então, assim, o CONTRAN ele pensa geral, o CETRAN pensa mais pontual, mais estadual. E existe também o Conselho Municipal de Trânsito, o COMUTRAN. Alguns municípios têm o COMUTRAN, outros municípios não. Aqui no município que eu resido, que é o município de Petrópolis, existe o Conselho Municipal de Trânsito. COMUTRAN, mais uma vez, começando com a letra C. Então a gente viu COMUTRAN, a gente viu CONTRAN, a gente viu CETRAN e CONTRANDIF, todos com a letra C. Todos órgãos consultivos, né? Órgãos normativos. O Comutran, como eu estou explicando aqui para vocês, ele vai atuar bem aqui no município, com as particularidades deste município. Ele não vai atuar com as particularidades de outro município. O Conselho de Trânsito da cidade do Rio de Janeiro, ok, é um conselho de trânsito, né? Já o CETRAN, ele pensa no estado todo. Por mais que ele seja sediado na cidade do Rio de Janeiro, mas ele pensa para o estado do Rio de Janeiro. E o CONTRAN, que está sediado lá em Brasília, vai pensar em nível nacional. Ficou claro essas três condições? Esses três órgãos muito importantes: CONTRAN, nível nacional; CETRAN, nível estadual; COMUTRAN, nível municipal. Ok? Vamos avançar aqui então para os órgãos executivos. São órgãos um pouquinho mais de complexidade, né? O órgão executivo, ele vai, como o seu próprio nome diz, o órgão executivo ele vai executar o que o órgão consultivo pensou. O órgão consultivo pensou, legislou, gerou uma resolução, uma portaria, ele elaborou. O consultivo elaborou. O executivo vai botar em prática. E quem é o executivo a nível nacional? É o Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito. A Secretaria Nacional de Trânsito, ela vai ser responsável por gerar um CRLV, que a gente vai ver mais à frente, né? Certificado de Registro de Licenciamento Veicular. O Senatran, ele é responsável também pela CNH. Então a gente vai ter diversas responsabilidades do Senatran. É ele que vai fazer o licenciamento do veículo. Então isso tudo está ligado ao Senatran. Isso é o Sistema Nacional de Trânsito. É esse conjunto de órgãos. Então a gente vai ter o CONTRAN pensando e o Senatran executando a nível federal. E se o Senatran executa nas atividades administrativas, quem é que executa as atividades práticas mesmo de rua? Porque o CONTRAN pode legislar, né? Uma sinalização viária, alguma coisa nesse sentido. E quem é que vai realizar essa obra? Quem vai fazer isso acontecer é o DENIT. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura. É o DENIT, Infraestrutura de Transportes, né? É diferente de outro tipo de infraestrutura. Então, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. O DENIT ele executa essas obras nas rodovias que são de propriedade, né, de responsabilidade do governo federal. Algumas rodovias, por exemplo, aqui em Petrópolis, onde eu resido, a BR-040, ela é de responsabilidade federal. Se ela é de responsabilidade federal, o DENIT faz a obra e quem fiscaliza é a Polícia Rodoviária Federal. Então, na fiscalização, a gente tem a Polícia Rodoviária Federal. Nas obras, né, nas obras de manutenção da via, a gente tem o DENIT e no sistema administrativo, o Senatran e o CONTRAN no sistema legislativo. Então, nós abordamos aqui todo o Sistema Nacional de Trânsito federal. E no estadual, o CETRAN
elabora as portarias estaduais, CETRAN elabora as portarias estaduais, o DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, ele vai organizar, vai emitir a CNH, o CRLV, vai fazer a vistoria veicular. Então o DETRAN ele faz essa organização administrativa, executiva ali de contato com o usuário do órgão. Então o CETRAN pensou, o DETRAN está executando, mas e numa rodovia de responsabilidade do Estado? Quem faz essas obras? É o DER, Departamento de Estradas e Rodagem. O DER tem até mesmo aqui em Petrópolis a 16ª Residência de Operações e Conservações, aqui no distrito de Itaipava. Então, perceba junto comigo que o CETRAN pensou, legislou, o DETRAN organiza de maneira administrativa e o DER executa obras de manutenção viária. Mas quem faz a fiscalização? O DETRAN também faz fiscalização de trânsito, o DETRAN também faz essa fiscalização e, paralelo também ao DETRAN, a Polícia Militar também faz a fiscalização de trânsito, né? Atualmente, a Polícia Militar tem menos prerrogativas de fiscalização de trânsito, mas ainda assim existe o convênio do DETRAN com a Polícia Militar para que aconteçam essas fiscalizações. Certo? Ficou claro até aqui, gente? Ficou muito claro até aqui? Estamos tranquilo? Qualquer dúvida, comenta, deixa a sua dúvida, deixa a sua sugestão, a sua adição de conteúdo, né? Você esqueceu aqui algum conteúdo? Você esqueceu alguma informação? Adiciona aqui, coloca aqui embaixo aqui a sua adição de conhecimento, compartilha junto com a gente, para a gente poder ampliar aqui o nosso conteúdo, né? Tornar o nosso conteúdo mais completo e juntos a gente desenvolver o nosso conhecimento sobre trânsito. Então, recapitulando, fazendo um breve resumo até agora do que nós vimos. Órgãos normativos, CONTRAN e CETRAN e COMUTRAN. Órgãos executivos, SENATRAN, DENIT, DETRAN, DER. E aqui no município, né, aqui no município de Petrópolis, cada município tem o seu órgão executivo ou o seu órgão consultivo. O órgão consultivo aqui do município de Petrópolis é o COMUTRAN, Conselho Municipal de Trânsito. E um órgão de maneira executiva seria a CPTRANS, a Companhia Municipal de Transportes. Então seria dentro dessas esferas, mas lógico, numa coisa muito mais palpável, muito mais próxima, né, do que o DETRAN e do que o CONTRAN. E aqui agora, para a gente poder finalizar o nosso quadro, eu vou colocando todas essas informações aqui do lado. Para a gente finalizar esse nosso quadro, nós vamos falar dos órgãos fiscalizadores. Então, a nível federal, a gente tem o CONTRAN pensando, o SENATRAN executando no escritório, nas coisas administrativas, a gente tem o DENIT fazendo obra nas pistas, e a gente tem também a PRF fiscalizando. No Estado, a gente tem de órgão consultivo, o CETRAN, pensando, elaborando portarias, pensando no Estado. A gente tem o DETRAN organizando de maneira administrativa, o DER realizando as obras na pista, a Polícia Militar e o DETRAN fazendo a fiscalização. E aqui, no município, a gente vai ter na esfera consultiva o COMUTRAN, o Conselho Municipal de Trânsito, a gente vai ter a CPTRANS de maneira executiva e vai ter a Guarda Municipal também fazendo fiscalização de trânsito. Ok, gente, ficou bem claro, ficou bem tranquilo toda essa estrutura. Ah, poxa, Felipe, mas eu recebi uma multa e essa multa não procede. Esse auto de infração está equivocado. Aonde eu posso recorrer? A quem eu posso recorrer para fazer a minha defesa? Quero fazer uma defesa prévia, recebi lá o auto de infração, tem lá a defesa prévia. Perfeito, a gente tem a Junta Administrativa de Recurso de Infração, a JARE. A JARE ela é transversal,
ela está tanto na esfera federal, você vai ter uma JARE na Polícia Rodoviária Federal, você vai ter uma JARE dentro do DETRAN ou dentro da Polícia Militar, ou você vai ter a Junta Administrativa de Recursos de Infração, a JARE, no seu município também. Às vezes a multa foi aplicada pelo município, a multa pode ter sido aplicada pelo Estado, ou a multa pode ter sido aplicada pela União, né? pelo órgão federal. Então você tem essas 3 juntas administrativas para elaborar o seu recurso. Fica de olho nas próximas aulas, que nós vamos falar de recurso de multa, nós vamos falar de documentação de veículo. Esse curso que nós estamos elaborando aqui, ele vale para todas as pessoas. Todas as pessoas. Todo mundo que quer elaborar um pouco mais sobre trânsito, quer ampliar um pouco mais os seus conceitos, quer ampliar o seu conhecimento, vem com a gente aqui nesse curso, tá bom? Vai ser um prazer ter todos vocês aqui. Essa foi a nossa primeira aula sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço. Fique na paz.